Hello, my students. How are you all doing? Everything okay? Hope so. Hope you are well and hope things are going well with you. Okay? Last class, we had a class about conditionals, right? I know that conditionals can be a little bit tricky. That's why the first video today, we are going to correct the homework that you had, and I'm going to give you more exercises about conditionals, okay? I know that conditionals can be a little bit tricky because of the grammar expressions. Então eu sei, guys, que o conditional ele pode ser por causa das expressões gramaticais mesmo. Quando a gente usa if mais past, if mais, ok? Então nesse sentido que eu acho que é importante a gente praticar bastante os conditionals e também na interpretação de texto, ok? So remember, your homework was you had to do the text 15 and you had to do the exercises that were grammar. So first we're going to start with the text 15 on page number 34. What you have to be careful here, ok? Eu sempre falo para os alunos, quando vai ler o texto, vou fazer o quê? Eu vou ler o título, eu vou ver a fonte, se tem fonte. In this case, yes, we do have, but it doesn't make. Olha só, eu peguei o título, né? Revise, reuse, recycle, how to be a sustainable student. O título. Pelo título eu já consigo ter uma ideia sobre o que é. Aí eu vou lá para fonte. It says what? Guardian News and Media 2019. The Guardian. Então eu já sei o tipo de leitura que eu vou fazer. Yes? Eu já sei que é um tipo de leitura onde não vai ser tão difficult, mas quando eu leio aquilo, eu tenho que ter uma ideia do que o que é sustainable, what is sustainability, what is recycle, reuse, ok? That's por isso que é importante quando eu falo para vocês fazerem as leituras diárias já, ou as leituras semanais, porque diárias eu sei que é difficult, mas quando eu falo para vocês fazerem as leituras semanais, ok? Porque quando eu vejo o título, duas coisas, o título e a fonte, ok? Então, pelo título, eu já consigo ter uma ideia de como eu vou fazer essa leitura, eu já consigo ter uma ideia do que é a leitura, e pela fonte de como eu vou fazer essa leitura, ok? So, in this case, we have revise, reuse, recycle, how to be a sustainable student. Sustainable student, okay? So, this is about student. I know that it's not a citizen, right? Não é sobre um cidadão, então é sobre o estudante. And then they have here, for example, subheading. From cutting out beef to repairing old clothes, here are some tips for freshers who want to be green at university. Guys, ali a gente já tem cutting out, be green at university. Essas são expressions que quando vocês leem, vocês já têm que entender o que estão falando. So, cutting out beef, cutting out, cortar, ok? To repairing old clothes, consertar as roupas velhas. O repairing is important too. Here are some tips for freshers. What is freshers? Teacher, I have no idea. Fresh, algo novo, right? Então, freshers at university, alguém que é novo na universidade. Who want to be green at university. This. Tá, o que tem a ver o verde? Eu volto lá para o título e eu vejo sustainable student. So, who wants to be green, who wants to be a person who wants to be more conscious, ok? Então, alguém que vai ter uma consciência maior, alguém que vai prestar mais atenção no meio ambiente. Esse green vai dar a ideia do environment, ok? Então, guys, por isso que eu falo tanto que o glossário é importante, né? Porque se eu já tenho algumas palavras chaves, o sustainable is important, ok? Por isso que eu falo que para vocês fazerem aquelas anotações dos phrasal verbs, saber o que é o phrasal verb. Aquilo do cutting out beef, important. E as expressions, to be green, ok? Então, tudo isso é muito importante e tudo isso tem que constar no glossário de vocês. Correct? Ok.
This text is not difficult, né? O texto ele não foi difícil para vocês lerem, mas eu espero que enquanto vocês estiveram, quando vocês estiveram fazendo a leitura, vocês tenham lembrado dessas tips. Vai para o título, vai para a fonte, tenta entender the subheading, right? Tenta entender isso para depois começar a leitura. Por quê? Como eu já falei, são exercícios, então vocês não vão ter pressa de responder. Esses exercícios a gente não está prestando atenção no tempo, mas eu quero que vocês saibam quais são os steps a serem feitos. Ok? Good. So, let's see. Exercise number 1. What advice does the article give students about food? They have different tips. Yes, eles já falaram que eles iam passar algumas dicas. And the first one I have to pay attention about food. Ok? Tem alguns alunos que preferem fazer a leitura das questions e depois para o texto. Outros preferem fazer uma leitura rápida do texto e ir para as questions. Eu aconselho mais fazer isso, tá, guys? Eu acho que é importante vocês darem um cheiro no texto para entender sobre o que se trata. Então, de repente, lê o texto. Claro, não aqui nos exercícios, né? Mas estou falando da dica para a prova mesmo. Mas lê o texto, aí voltou para, ok, what advice does the article give students about food? Ah, ok, é sobre food. Daí eu vou específico no texto, procuro sobre food e daí respondo. Ok? So, the correct one is letter C. They should buy their food in local shops to avoid plastic packing. Ok? To avoid plastic packaging. Guys, aí eu vou ver lá que tá lá na linha 21 e 22. Isso eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês vejam as respostas e quando vocês acharem a resposta, escreve a linha onde vocês acharam. Ok? Good. So, when I go back to line 21, 22, they say, ali na 21 já começa, né? Whatever you choose to eat, try to shop locally and seasonally. You will most likely avoid the, e daí na 22 já começa. Plastic packaging you'll find in supermarkets. Okay? Number 2, what should students do with their clothes? O tópico que eu estou agora é nos clothes. Então, eu vou para as roupas, eu procuro o tópico das roupas. They should keep them as long as possible. A letra B, que tá lá na 27. Oh, onde é que tá 27? Forget fast fashion. Keeping your clothes for as long as possible has much... Taranã, taranã. Então, lá na 27 eu já tenho a resposta certinha. Number 3. How can students live more sustainably? Então, como eles podem viver o living? Lá em cima tem a parte do living. Ok? So, how can they live more sustainably? Resposta letter A. By washing clothes at a lower temperature and not using a tumble dryer. Que lá na linha 41 e 42 a gente consegue ver. Ok? Wash your clothes at lower temperature. Taranã. Já está ali. Ok? Ai, Alana, eu não fiz isso de voltar para as linhas. Eu acho interessante. E como exercício eu gostaria que vocês fizessem. Tá? Eu acho que isso vai dar uma certeza maior para vocês na hora da prova. Então, nos exercícios a gente vai fazer isso. Vai voltar para o texto e vai colocar do ladinho aonde que está a resposta certa. Qual a linha. Ok? 4. What should students who are concerned about climate change do as a first step? This part, it is in line, lá na linha 55 e 56. Ok? When they talk about if you don't know where or how to start, see if there are any societies at your university like taranã, taranã. Então, a resposta correta é a letra A. Join a university society that campaigns for climate action. Ok? Guys, eu acho que esse daqui vocês não tiveram problemas. Eu só quero que vocês me digam depois se vocês usaram esses steps or not. Important, ok? E que vocês voltem para o texto, ok? Good, letter B. Now we have to fill in the gaps. Excellent, excellent for glossary.
Para aumentar o vocabulário, esse exercício é maravilhoso. So, letter A fresher. O que é um fresher? Is a student in their first year of university, right? Então, o aluno, o calouro, é um fresher, okay? Letter B, we have sustainable activities do not harm the environment, ok? Não prejudicam. Esse harm é very important too. Do not harm, não prejudicam. Ok? Letra B, sustainable. Deforestation. Deforestation. We are going to break the word. Is the process of removing trees from an area of land. Ok? Essa daí era fácil também, né? 4. If institutions scrap something, they stop using it. Okay? If they scrap something, they stop using it. 5. Leftovers. Okay? Is the food that remains at the end of a meal after you have finished eating. São as sobras. Essas são as leftovers. Important to copy this word. If people accessorize, they add objects such as jewelry to give their clothes more style. Ok? Vocês colocam mais acessórios. This was easy, no problems. Activism is the process of participating in activities that are intended to achieve social or political change. Similar to Portuguese, no problems. A fossil fuel is something such as coal or oil made from decayed material from plants that lived thousands of years ago. Important vocabulary. Ok? Essa daqui também, pelo contexto, a gente consegue entender. Eu acho que vocês não tiveram problems. Ok? Good. Guys, o vocabulary the world building, it's interesting porque às vezes cai aquele exercício na prova onde que vocês têm que substituir e vocês têm que prestar atenção na classe gramatical. Se é substantivo, tem que escolher a resposta pelo substantivo. Se é adjetivo, tem que escolher a resposta pelo adjetivo. Então, por isso que o word formation é important também, tá? Por isso que a gente põe esses exercises. Que nem a letra C, de word formation, word building is important. So, the power of uprising reflected the urgent, vira urgency for action on the environment. Okay? So, reflected the urgency, a urgência de algo. Okay? So, I have the noun. B. Meat and dairy consumption result in excessive land use. Ok? O noun também. Ok? Eu tenho o substantivo ali também. Consumption. The global call for organizations takes seriously their responsibility or responsibilities, no problems, for halting climate change is impossible to ignore. Okay, so responsibility or responsibilities, no problems, we could use both. Keeping clothes for as long as possible does not only have a monetary value because of money, okay? Vem de dinheiro, okay? So I'm talking about the value and then I have the adjective, right? 5. Some shops are reducing the use of plastic packaging. So I have the pack and it becomes the packaging, correct? And industrial emissions damage the environment, okay? They harm the environment, correct? Good. Guys, if you do have any questions or any problems, send me a message, okay? Teacher, I don't understand this part. Ou, se vocês colocaram outra resposta e não tem certeza, me manda também, pode ser essa, e daí a gente discute, ok? Phrasal verbs, very important. Para estudar os phrasal verbs, o que a gente vai fazer? Não copia só o phrasal verb, põe o phrasal verb e mais o complement, ok? So, for example, take to street, lá na line number 2. Take to street, ok? Levar algo para a rua, mostrar, levar algo para a rua. Cut out meat, in this case, cut out, ok?
cortar, stop, stop eating, in this case. Throw away já é um phrasal verb que não é difícil, o jogar fora, right? Go down, lá na linha 43 tinha your energy bills go down. O down já vai dar essa ideia de diminuir, ok? Turn up, just turn up with your own container. Apenas apareça, apenas chegue com o seu container, in this case, ok? Bring on, trouxeram, porque nesse caso é brought on huge changes. Então, trouxeram grandes mudanças, ok? Mudanças muito grandes, enormes. The idea of huge. And call on. By calling on their institutions, I'm talking about chamar as instituições, recrutar as instituições, ok? Minha sugestão, guys, o phrasal verbs, lá no caderno, onde vocês têm todos os phrasal verbs escritos, copiem esses também que a gente discutiu e coloca lá. Important. Aqui no glossary, ok? No glossary, eu pegaria as word formation do letter B e do letter C, aquelas que eu tenho mais dificuldade, colocaria aqui no glossário e faria o quê? O glossary, o sinônimo e depois em português. Very important, uma maneira de vocês melhorarem o vocabulário de vocês, ok? Esse era o homework number 1. And the homework number 2, we have the grammar on page number 39. On page number 39, we have the grammar, and then you had to select A, B, or C, right? Okay, so let's see. Call me as the concert, and I'll come and pick you up. Call me as the concert is finishing, letra C, and I'll come and pick you up, ok? Então me liguem quando o show estiver terminando, is finishing, ok? E eu chego e eu busco você. Pick you up, eu te busco, ok? É um outro phrasal. 2. Take some money in case you need. Finish é uma ordem, ok? Então, não vou usar o futuro. Eu uso no present. Take some money in case you need. Caso você precise. 3. I won't start the barbecue until the sun. Ok? Eu não começarei. Já tá no future, guys. Então, eu não começarei enquanto que o sol não baixe. So, I won't start the barbecue until the sun has gone down, ok? A menos que o sol já tenha baixado. Has gone down, ok? Porque o primeiro eu já tenho no future, right? I'll come on the picnic if I don't have any work to do over the weekend. I will come, first conditional. If I don't, eu uso present, ok? Então, 4, letra B. 5. If you like romantic fiction, you will love. Se você gosta, first conditional, you will love. Eu tenho que usar o future. 6. If I haven't called you by Saturday, go to the concert without me. Ok? Se eu não tiver te ligado até o Saturday, sublinha esse by Saturday. Então, se eu não tiver feito algo até o sábado, esse by Saturday dá bem essa ideia, tá? Se eu não tiver te ligado até sábado, se eu não tiver feito algo até sábado. Por isso que é if I haven't called you. Ok? 7. Take a jacket with you. Ok? Leve uma jaqueta. In case it gets colder. Ok? Take a jacket with you in case it gets colder. Leva uma jaqueta caso fique mais frio. In case. 8. You won't get into medical school unless you study really hard. Você não entrará a menos que você estude muito. Ok? Unless you study. If you mix blue and yellow, you get green.
Easy, right? If you do that, you get that. Finish. This is not, esse daqui é aquele que a gente discutiu, que não é uma hypothetical situation, é um fato. Então, lembra que no fato eu uso o zero conditional. Eu uso present com present. If you do this, you get that. Present com present, ok? Por isso que eu tenho you, if you mix, ok? I'm going to go on vacation whether you like it or not. Eu vou sair de férias, queira você goste ou não. Whether you like it or not. Como tem o not, já dá uma ideia de weather, né? O weather já combina com o not. Supposing he forgets to bring the costumes for the show tonight, what are we going to do? Okay? In case he forgets. Okay? Let's see if he forgets. Por isso aqui o supposing. Tá pensando tá fazendo uma question de uma ideia. De caso ele esqueça, o que faremos? 12. She's letting us borrow her printer on the condition that we return it to her when we are done. Eu tava pensando agora, guys, on the condition, ok? Já sublinha também que a preposition vai ser on the condition that we. On the condition that. Sublinha aquela lá porque on the condition that is important. Okay, my friends? Good, very well. Take notes, write it down, see if you have any questions, any problems, ok? Caso vocês tenham qualquer dúvida, me escrevam. Manda uma mensagem, teacher, fiquei com dúvida nessa, ou por que não pode ser? Tal resposta, ok? Não fica na dúvida, guys. Manda uma mensagem só para tirar aquilo. Mas eu acho que pode ser. Ok, let's check. And I want you to do, eu quero que vocês façam o text number 16, ok? Lá na page 41 e na page 42, ok? Na page 41 and 42, we have just the same, ok? A gente tem o texto, vai ler o texto, vai responder. We have vocabulary, and we have phrasal verbs, and we have the my glossary. A mesma coisa, ok? Façam os mesmos tipos de exercise. Ok, guys? Good. Very good. Talk to you soon. Bye-bye.